Bom dia a todos. Nós estamos naquela série de Daniel e hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 5. E nós vamos mergulhar nessa linda história verídica de uma mão escrevendo na parede as seguintes palavras: Mene, Tekel e Parzim. Hoje nós vamos mergulhar nisso e, auxiliados aqui pelo Espírito Santo de Deus, vamos pensar em algumas coisas práticas baseado nessa história que pode nos ajudar a viver uma vida mais próxima de Deus. Gobrias, general do rei Ciro, estava junto ao portão da Babilônia, bem na ocasião que antecipava então esse capítulo 5, no exato momento em que o rei Belsazar dava início à sua festa. Gobrias tinha desviado as águas do rio Eufrates e marchava com seus homens, seguindo o leito a caminho da cidade que ficava às suas margens. Os portões do rio ficaram sem guardas naquele momento. A Babilônia, com mantimentos estocados para cerca de 20 anos, supunha que estava segura atrás daqueles muros maciços. Namonidos, o pai de Belsazar, tinha sido derrotado na batalha pelos exércitos de Ciro. E agora ele estava cercado numa cidade chamada Borsipa, que ficava ali perto, da Babilônia. Naquele momento não havia espaço para loucuras e muito menos para festas loucas. Mas Belsazar, que era filho do Nabonidos, era louco e estava pronto para dar uma festa. E assim se inicia então o capítulo 5, ali no verso 1, e eu queria que você acompanhasse a leitura comigo, que diz assim: Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres. Eles beberam muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordem para trazer as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que os reis e os seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam vinho, louvaram a deuses, de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. Belsazar, só para que você entenda, nesse exato momento não era ninguém. Na verdade, ele não era nem o rei nesse caso aqui. O rei era seu pai. Mas o pai tinha saído para uma guerra, estava cercado nessa cidade próxima à Babilônia. E naquele exato momento, que era o rei da Babilônia, era Belsazar. Belsazar, então, ele aparece, por um breve tempo, e o seu reinado é muito curto mesmo. E aí então, bem nos seus primeiros atos, esse homem coloca para fora exatamente o que ele era. E aí então ele resolve dar uma grande festa na Babilônia e chama ali todos os seus amigos, enche ali o palácio, de várias pessoas, como você viu, mais de 1000 pessoas, mais as mulheres, mais as concubinas, e aí então dá uma grande festa. Só para que você entenda, essa festa não era uma festinha de aniversário para comemorar alguma coisa. Na verdade, essas festas eram tremendos bacanais. Eram orgias completas, eram situações assim onde as pessoas se davam realmente as suas promiscuidades e coisas absurdas que você pode imaginar. Naquele momento, ele não estava apenas satisfeito em dar essa grande festa no momento tão crucial da Babilônia, e aí ele faz algo assim completamente diferente. Não está boa a festa, não está bom só o bacanal, não está bom só essa libertinagem toda. Vamos colocar um salzinho a mais, vamos colocar um temperinho a mais. E aí ele manda trazer os utensílios do templo. Traz lá as taças, traz lá os utensílios que o rei, Nabucodonosor, falecido, tinha tirado lá de Jerusalém. Traz para cá, vamos usar aquilo lá, vamos trazer uma coisinha a mais. Você lembra disso? O pastor Carlos já pregou aqui. No capítulo 1, você vê que quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele retira todos os utensílios do templo e ele leva para onde? Para o depósito da Babilônia. Ele não fez uso daquilo.
Era direito, era espólios de guerra. Ele poderia fazer aquilo, e assim ele fez, mas ele guardou num depósito na Babilônia. Esse rei louco, promíscuo, safado, sem vergonha, chamado Belsazar, vai lá e pega essas coisas e leva para a festa. Um tremendo sacrilégio. Ele foi tremendamente estúpido, profano. Ele pegou aquilo que era mais sagrado e usou no momento de muita promiscuidade. Ele usou aquilo que era mais puro no momento mais sujo que poderia existir. Ele usou o sagrado no meio de momentos profanos. Só para você lembrar um pouquinho desses utensílios, existia toda uma série de regras, né, para o uso desses utensílios. Eram pessoas especiais que podiam tocar neles. Eles eram usados no templo, nas cerimônias de purificação, nas cerimônias de celebração. Utensílios que foram consagrados a Deus, peças sagradas que pertenciam ao templo de Deus. Só para você lembrar, se pessoas impuras tocassem a arca, elas morriam instantaneamente. Se pessoas impuras entrassem no Santo do Santo, um lugar somente para os profetas, ou tocassem nessas peças, elas eram mortas instantaneamente. E aí de repente você vê uma cena como essa, um tremendo sacrilégio. Ele leva isso para lá. Quando ele traz as peças sagradas para o seu contexto profano, ele traz Deus também. E a partir do verso 5, então Deus entra nessa história. Acompanhe comigo a leitura. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, da parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido, ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam e as suas pernas vacilavam. Presta atenção nesse sobrenatural. Deus fala de repente. O presságio é misterioso, o sobrenatural, ele se manifesta. Numa simples parede, aonde era registrado os grandes feitos daquela nação tão pecaminosa, ali Deus começa a rabiscar uma tremenda e poderosa mensagem àquele rei e aqueles homens e mulheres e pessoas que estavam naquela festa. Deus não levou em conta de maneira nenhuma as vanglórias, as conquistas. Pelo contrário, ele escreve algo de uma ação impiedosa. E a narrativa bíblica diz que os joelhos e as pernas vacilaram daquele rei. Tão idiota, me desculpe assim a afirmação tão clara. Perplexidade. No verso 7 diz assim: aos gritos. O rei mandou chamar os encantadores, astrólogos, os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler a inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no seu pescoço e será o terceiro em importância no governo do rei. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, Belsazar ficou ainda mais aterrorizado, e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. É interessante que sempre aparecem esses charlatões, né? Existem em todo lugar. Astrólogos, adivinhos. Se você olhar os capítulos anteriores, eles estiveram ali também, no caso de Nabucodonosor. Mas eles não conseguiram. É bem possível que se aquele escrito tivesse sido escrito por aqueles deuses de ouro, de prata, de barro, de pedra, de madeira, coisa que eles não poderiam fazer porque são deuses inexistentes, eles talvez poderiam decifrar aqueles enigmas. Mas lembre-se, a mão que escreveu era a mão de Deus. E como os charlatões poderiam descrever algo, se eles não conheciam o Deus que escreveu naquela parede, era algo impossível. Eles não conseguiriam de maneira nenhuma interpretar aquilo que só poderia ser interpretado por homens e mulheres que andam na presença de Deus. Aquela era uma declaração de desgraça que viria sobre aquela nação. No verso 10, entra então uma pessoa singular,
que traz a biografia de alguém que poderia revelar aquela história e o significado dela. No verso 10, então, tendo a rainha ouvido os gritos do rei e os seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele tinha percepção, inteligência e sabedoria como dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o rei, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos, dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel, ele te dará o significado da escrita. Verso 13. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que o meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você possui percepção, inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios, os encantadores à minha presença para lerem a inscrição e me disseram, me dizerem o seu significado, e eles, porém, não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dar-me o significado, você será vestido de vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e se tornará o terceiro em importância no governo do rei. Então Daniel respondeu ao rei: pode guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o significado. Quem é essa rainha? Possivelmente essa rainha é uma das jovens esposas de Nabucodonosor. Então, não somente ela, mas como todas as pessoas, líderes daquela nação, tinham visto exatamente o que tinha acontecido com Nabucodonosor. Quando ele morre, Nabonidos, que é o pai de Belsazar, então quando ele assume o reinado, automaticamente as esposas do antigo rei se tornam esposas do novo rei. E é bem possível que esta mulher, essa tal rainha, podia até ser a mãe de Beltesazar. Ou, como era uma nação muito polígama, uma nação muito bagunçada, possivelmente ela era mãe, como muitas mães, muitas mulheres do rei no palácio. O fato é que essa mulher singular, ela descreve a biografia de alguém que poderia fazer a diferença naquele momento quando ninguém pôde fazer. Ela descreve sobre Daniel, que era sábio, inteligente, que tinha feito coisas grandiosas no tempo de Nabucodonosor. Vocês conhecem a história, nós já trabalhamos isso nos capítulos anteriores. Quando ela traz à memória o nome de Daniel e reflete, descreve ali para as pessoas que estão ali, eu fico pensando que parece que aquele rei não conhecia Daniel. É bem possível que Daniel, quando Nabucodonosor faleceu, ele deixou de morar no palácio. Daniel, num contexto como esse, já não morava mais naquele palácio. É bem possível, porque quando o enigma, o mistério estava ali na parede, ninguém lembrou de Daniel, lembrou dos magos e astrólogos, menos de Daniel. Isso dá a entender que talvez ele não estava naquele contexto. É bem claro que não. Sabe por quê? Porque homens de Deus não habitam em lugares impuros, não andam com idólatras. Homens de Deus não andam no meio de imoralidades, nem no meio de pessoas imorais. Homens de Deus andam na luz, porque luz com trevas não se misturam. E o contrário também é verdadeiro. Talvez aquele rei até sabia quem era Daniel. Mas como ter Daniel no meio de festas, no meio de orgias, no meio de bacanais, no meio de tanta idolatria, no meio de tanta porcaria, no meio de tanto sacrilégio, quando traz as coisas, os utensílios sagrados, santos do templo, para uma festa profana. A rainha disse o seguinte: este Daniel, ele possui o espírito dos santos deuses. Ele é diferente. Sua biografia, seu testemunho eram intactos, limpos, a ponto de governantes
ímpios lembrarem exatamente quem era Daniel. E Daniel entra em cena. E aqui então começa a revelação do que estava acontecendo através daqueles escritos. Verso 18. O rei foi Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à altura posição que lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem o rei queria poupar, poupava. A quem o rei queria promover, promovia. E quem ele queria humilhar, humilhava. Mas quando o seu coração se tornou arrogante, endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi exposto no meio dos homens e a sua mente ficou como de um animal. Ele passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem Ele quer. Ele faz aqui uma retomada, relembrando aqueles homens o que já havia acontecido. E aqui preste atenção no verso 22. O que ele diz lá? Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhastes, embora soubesse de tudo isso. Pelo contrário, tu te exaltastes acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebesses tu, os teus nobres, as tuas mulheres, as tuas concubinas. Louvastes os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não podem nem ouvir, nem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificastes o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu na parede as inscrições. Essa história de Nabucodonosor foi muito bem explicada no domingo passado. A grande questão aqui é que o orgulho de Nabucodonosor fez com que ele pagasse um alto preço, até que ele reconhecesse que Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos e homens e tem todo o poder. Quando ele reconheceu aquilo, ele foi novamente restaurado como rei e tirado daquela condição de animal. O que estava acontecendo aqui com Belsazar era a mesma coisa. Ele era um homem que, mesmo sabendo, mesmo tendo conhecimento do que havia acontecido, ele caminha na mesma direção. Ele tem a oportunidade de fazer aquilo que era certo, mas sabendo, consciente, escolhe fazer aquilo que era errado. E Daniel é enfático. Antes de pronunciar, antes de dizer o significado e a interpretação, ele diz bem assim: eu quero lembrar você que você teve a oportunidade de fazer as coisas diferente, mas você escolheu fazer errado. E aí então ele começa no verso 24. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parzim. Este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o teu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Quando você lê ali Mene, Mene, é a ênfase, é a entonação, é a chamada de atenção. Mene, Mene. Quando você olha para essas três palavras, Mene, Tekel e Pérez, ou Uparzim, ou Parzim, isso são particípios em ação, são particípios passivos. São coisas que estão acontecendo. E quando você traduz, é o que está escrito ali, contado, pesado, dividido. E é interessante quando você pega apenas as vogais dessas palavras, elas estão ligadas a três pesos ou moedas que eram muito comuns no reino da Babilônia, naquele contexto de existência da humanidade. Deus faz isso para que aquela escrita de sinais estava ligado com essas moedas ou pesos, fizesse sentido, não somente para Belsazar, o rei, mas para as pessoas que estavam ali. Deus faz isso para que aquilo chame a atenção do rei, para que ele dê atenção para o que está acontecendo ali.
Mas aqueles escritos, aquelas formas, aquelas figuras, aquela escrita que estava ali completamente, é o que nós chamamos de ideogramas ou símbolos, elas não poderiam ser interpretadas por si só. Havia necessidade de um contexto por trás, para que a revelação, a clarificação do que aquilo quer dizer, e de forma que fosse assimilado para as pessoas que estavam ali. Deus fez isso para que Daniel pudesse entrar em cena. Fora a interpretação, a realidade é isso. Deus escreveu daquela forma para que o rei entendesse que aquilo era algo muito sério. Mas ele diz: teu reino foi contado, foi pesado e foi dividido. Quando você olha ali para Uparsim ou Pérez, está ligado? O dividido, e você vai encontrar isso lá no final, quando a Babilônia é destruída. E ela é dividida entre os medos e os persas. Logo no final você vai ver que Ciro entra à Babilônia e ele domina. E ali põe então fim ao que se existiu como Babilônia, a grande nação, grande e poderosa. Verso 29. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do rei. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 72 anos. O sacrilégio de Belsazar exigia um castigo imediato. Naquela mesma noite ele morreu. A Babilônia caiu conforme profetizado por Jeremias capítulo 50 e capítulo 51. Assim Deus cumpriu a profecia de Isaías referente a Ciro como o libertador. Você pode encontrar essa profecia em Isaías capítulo 44, versos 24 e 28 e também no capítulo 45. O que nós podemos aprender com o capítulo 5? Depois dessa narrativa da história, com alguns elementos que talvez nos ajudem a entender um pouco melhor. A primeira coisa que eu aprendo com essa história é que você não deve misturar o sagrado com o profano. Nunca misture o sagrado com o profano. Belsazar mexeu com Deus quando ele profana as coisas do sagrado templo. Lembra disso? Traz lá as taças, traz os utensílios do templo. Vamos beber neles, vamos bagunçar, vamos adorar os reis. Nossa festa está precisando de um detalhe a mais, né? Vamos trazer aquilo lá, está parado lá mesmo. Aquilo lá não vale de nada, é de um Deus. Olha aí, o Deus a quem pertence aquelas coisas é o Deus que entregou o povo dele, que são nossos escravos. Traz lá, vamos bagunçar mais, né? Vamos melhorar essa bagunça. Cuidado. Cuidado. Não misture o sagrado com o profano. O texto está ali. Trouxeram as taças lá do templo de Jerusalém e fizeram a bagunça total. O rei reagiu com total desrespeito, falta de zelo pelo sagrado. Eles não só beberam naquelas taças, no verso 4, mas ao beber naquelas taças, eles adoravam aqueles deuses pagãos. Agora, o que tem isso a ver comigo e com você? Quando eu e você transpomos isso para o Novo Testamento, nós somos o templo do Espírito. A Bíblia diz que nós somos morada de Deus, que em nós habita o Espírito Santo de Deus. Nós somos os utensílios sagrados. Se nós somos habitados pelo Santo Espírito, nós somos santos. Somos feitos sagrados. Aqueles utensílios que foram usados para aquele Deus, para aquele rei sacrílego. Hoje somos nós, esses utensílios. E muitas vezes eu e você misturamos aquilo que é sagrado com o profano. Nós somos a habitação do Santo Espírito de Deus. Conforme está na tela aqui, 1 Coríntios capítulo 6, que diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois mais de vós mesmos, porque fostes comprados pelo bom preço. Glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos e no vosso espírito, aos quais pertence a Deus.
Em nós habita o sagrado, a pessoa de Deus. Uma vez habitados por Ele, somos santificados por Ele. A grande pergunta é, será que não temos misturado o nosso corpo, que é habitação santa, com coisas impuras? Será que não temos pegado os utensílios do templo, que somos eu e você, e levado para fazer comunhão com aquilo que é mais impuro nesse mundo? Preste atenção, esta é uma reflexão que eu e você devemos fazer, porque muitas vezes nós estamos pegando aquilo que é sagrado e misturando com coisas que não tem nada a ver com as coisas de Deus. E eu vou deixar claro algumas coisas aqui, como por exemplo, muitas vezes, uma vez salvos pela graça, habitados pelo Espírito Santo de Deus, voltamos a fazer as mesmas coisas do passado, nos envolvemos com mentira, com pornografia, em lugares inapropriados, levamos os utensílios, levamos eu e você, para lugares onde a presença de Deus não existe, porque trevas e luz não combinam. Somos templo do Espírito e nos envolvemos em adultério. Somos templos do Espírito e muitas vezes nos envolvemos com falcatruas, com desonestidade, enganamos as pessoas. Não misture o sagrado com o profano. E infelizmente, muitas vezes temos feito isso. O apóstolo Pedro diz bem assim: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas ao santo mandamento que lhe foi transmitido. Confirma-se neles o que é verdadeiro provérbio. Preste atenção. O cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Não misture o sagrado com o profano. Segundo aprendizado aqui, no capítulo 5, não ignore os feitos de Deus. Não ignore os feitos de Deus. Nunca ignore os feitos de Deus. Belsazar, apesar de conhecer a história de seu predecessor Nabucodonosor, o que ele fez, irmãos? Ele simplesmente ignorou. O texto está ali, verso 22. Olha o que diz o texto. Obrigado, Weber. Você é um santo de Deus. E corintiano, isso é bom também. O que diz o texto lá? Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhastes, embora soubesse de tudo isso. Eu até grifei a palavrinha soubesse. Com certeza esse homem sabia de tudo. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia o que havia acontecido com Nabucodonosor. Ele sabia de tudo. Belsazar não era ignorante ao que Deus havia feito com Nabucodonosor. Ele conhecia muito bem a história, mas embora soubesse, ele preferiu glorificar a si mesmo, caindo na mesma desgraça do que Nabucodonosor. Quando ele se acha Deus, como ele se acha poderoso, e ainda fazendo algo pior do que Nabucodonosor, mandando trazer as coisas santas do templo, para que nelas fizesse um sacrilégio daquele. Não ignore os feitos de Deus. É interessante como, conforme você vai andando na fé, algumas coisas vão ficando. E eu não estou dizendo esquecer, eu estou dizendo ignorar. Porque esquecer é algo que fugiu da sua memória e alguém te recobra daquilo. Ignorar é pior do que esquecer. Ignorar é você saber e ainda assim dar as costas. É você ter consciência dos fatos, da história, dos feitos, e ainda assim ignorar, dizer, balela, isso aí não serve para mim. É isso que esse rei estava fazendo, ele estava ignorando. Agora, o que isso tem a ver comigo e com você? Quantas e quantas vezes eu e você ignoramos os feitos de Deus? Os toques de Deus, os alertas de Deus. Nós ouvimos a palavra,
Eu e você estamos vendo Deus agir em todo momento, em nós, nas pessoas ao lado, na nossa família, na nossa igreja, no mundo afora. Nós estamos vendo isso, estamos ouvindo isso, estamos lendo histórias, estamos conhecendo pessoas, mas ainda assim ignoramos Deus em alguns aspectos. Deus está dizendo, cuidado, não faça, evite, mas eu e você ignoramos. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que ignoram a Deus? É interessante que nós não abandonamos a Deus, né? Raras exceções, você dificilmente vai encontrar alguém que andou com Jesus, foi salvo por Jesus, que diz bem assim, não, eu abandonei a fé, eu não quero mais saber de Deus. Raras exceções. Só que nós usamos alguns termos diferentes, como por exemplo, eu não vou mais a tal igreja, eu não vou mais à igreja. A gente vive hoje uma geração dos desigrejados. Existem dois grupos no meio disso. Existem aqueles que realmente, por infortúnio, participaram de igrejas erradas e ficaram machucadas com o Evangelho. Mas existem aqueles, que o segundo grupo é o mais perigoso, que são pessoas que deixaram de ir na igreja e começaram a ignorar algumas falas de Deus. E aí começamos a dizer bem assim, eu não vou mais na igreja, sabe por quê? Porque aquele pastor, ele veio falar do meu pecado. Onde já se viu o pastor me chamar a atenção? Onde já se viu, eu não vou mais naquela igreja, sabe por quê? Porque aquela igreja, ela não combina comigo, com o meu estilo de vida. Não, eu preciso de uma igreja um pouco mais aberta, mente aberta. E aquela igreja, ela prega a Bíblia. Então aquilo não combina mais comigo. Então eu não vou mais na igreja. Aliás, eu tenho assistido na televisão algumas pregações. Nós estamos ignorando a Deus e inventamos desculpas como essas. O pastor pega no meu pé. A igreja prega muito duro. Não combina com o meu estilo. São desculpas que refletem, na verdade, algo mais interno, mais profundo. Observe bem que aquela festa de Beltesazar era uma festa religiosa, você concorda comigo? Naquela festa de Beltesazar, tinha deuses de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira. Não era uma festa religiosa? Quem estava lá não era religioso? Era religioso. Eles estavam lá adorando os seus deuses. Mas preste atenção, eles estavam adorando deuses que faziam as suas vontades. Aqui é a questão. A grande questão, muitas vezes, é que nós estamos ignorando Deus e buscando deuses em outros lugares e construindo deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira. Sabe por quê? Porque nós queremos deuses que aprovam os nossos comportamentos. Nós queremos andar com deuses que dizem amém e aplaudem os nossos procedimentos. Muitas vezes impuros, ligados apenas com paixões internas, minhas e suas. E o apóstolo Paulo, ele faz um alerta a Timóteo para continuar pregando a sã doutrina. Sabe por quê? Observe comigo ali em 2 Timóteo. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina, gente? A palavra de Deus. Não é ensino humano, é a Bíblia. Mas tendo comichões, coceiras nos ouvidos, amontoarão para si doutores ou pregadores, conforme as suas próprias concupiscências, ou as suas próprias vontades, seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Não ignore os feitos de Deus, não ignore a fala de Deus, não ignore a ação de Deus. Terceira coisa que eu aprendo aqui é não esqueça. Não esqueça, haverá um acerto de contas. Haverá um acerto de contas. Não podemos esquecer que um dia nós vamos acertar as contas. E aqui nesse contexto, bem no finalzinho, Deus chama Beltesazar a um acerto de contas, um ajuste final. Ele diz lá no verso 26, Mene, Deus contou os teus dias e o teu reinado, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Verso 27, Tekel, fostes
pesado na balança e achado em falta. Pérez, verso 28, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Deus chamou o Belsazar para um acerto de contas. Falou, então você é o cara, você é o bonzão da boca. Então você me chamou para a festa? Obrigado, aliás eu agradeço. Então vamos acertar as contas aqui, vamos fechar a conta. Já viu aquele negócio assim? Você já foi em restaurante, que você não perguntou o preço antes? Rapaz, é terrível, né? Se a gente for comemorar o aniversário da Acione num restaurante, que não é muito caro, mas para mim é caro, né? E aí chegamos lá e eu preocupado, porque eu não, né? Rapaz do céu, eu falei, agora lascou, vai ficar mais caro do que eu pensava. E de fato, quando chegou a conta, ficou mais caro do que eu imaginava, né? Já aconteceu isso com você? Quando vem aquele papelzinho, você fala, mas não era isso, eu não pensei que era isso. Tudo isso. Acerto de contas às vezes é difícil, né? Tem coisas inesperadas. Esse rei era jovem, para ele não era o momento de terminar, mas para Deus era o momento do ajuste. É interessante que você encontra esse mesmo termo, ajuste de conta, no Novo Testamento. Ele tem uma outra palavra, ele chama-se Dia do Senhor, ou Dia da Justiça de Deus, que na verdade já iniciou na primeira vinda dele, quando ele já começou a julgar os idólatras, quando ele disse que ia destruir o templo. Ali ele já começa o dia do juízo de Deus. Agora, ele termina na segunda vinda de Cristo, do qual nós estamos esperando ansiosamente. Maranata, vem logo, Deus, né? Agora, vamos pensar um pouquinho em 3 coisas que compõem esse negócio de ajuste de contas. A primeira delas é o seguinte, pense comigo. Quando eu penso em ajustes de contas, quando eu penso nesse termo, eu penso que aquilo que você planta, aquilo você colhe também. Gálatas está aí dizendo isso. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que a gente faz aqui, a gente colhe aqui também. Não pense você. Muitas vezes a gente tem aquela conversa teológica, aquele pensamento teológico, né? Por aí, pastor. Então quer dizer que um assassino, um violentador, um pedófilo, ele merece o perdão de Deus, ele pode receber o perdão de Deus, como por exemplo uma pessoa que é apenas mentirosa, ou uma pessoa boa. Sim, o perdão de Deus é estendido a todos, da mesma forma. Agora, a consequência, cada um vai pagar do seu jeito. Por mentir, eu pago algo. Por matar, ou qualquer outra coisa, a conta é mais alta. Deus perdoa igual, mas o pagamento, a justiça é diferente para ambos, no sentido de como eu vou pagar por aquilo. Entenda isso, por favor. Tem um vídeo no YouTube, você pode depois procurar, de um rapaz que foi preso por tráfico de drogas. Aí quando o repórter foi entrevistar ele, ele começa a falar em línguas, começa a soltar lá uns labachúria, umas coisas diferentes. E aí foi se investigar, o repórter perguntando, ele era filho de crente, batizado na igreja, um menino que servia no reino. Mas aí então, sabendo fazer a coisa certa, ele escolheu a errada. E aí ele foi o quê? Se envolver com drogas e foi preso por tráfico. Os dias deles foram contados. De certa forma, o ajuste de contas chegou para ele naquele momento. O que ele plantou, ele estava colhendo. Segunda coisa, pensando em ajustes de contas, é o dia da morte. Não existe melhor momento para pensar no ajuste de contas do que o dia da morte. Aliás, o texto que eu coloquei ali de Eclesiastes diz bem isso, que é melhor uma casa de luto onde você reflete sobre a vida e a morte. E, poxa vida, como, né, esse momento que muitas vezes nos rodeia nos faz pensar em várias coisas. Não existe melhor momento para pensar nos dias e contar os dias e até pensar na balança do que quando a gente se aproxima ou quando a gente se depara com isso. É alguém que morreu, é alguém que beirou a morte, é alguém que recebeu um diagnóstico médico de que vai morrer. O dia da morte. A morte traz uma reflexão profunda em nós, nos leva a isso. Nos leva a pensar no ajuste de contas que um dia vai acontecer.
E por último, quando eu penso em ajuste de contas, eu penso no dia da volta de Cristo. E é interessante que Jesus, ele conta uma parábola ali em Mateus capítulo 13, algumas parábolas tentando explicar o que é o reino dos céus. E aí ele diz assim no verso 47, o reino dos céus é ainda como uma rede, que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Preste atenção. Quando está cheio, os pescadores puxam para a praia. Então se assentam junto com os peixes bons, e juntam os peixes bons em uns cestos, mas jogam fora os ruins. Assim, preste atenção, acontecerá no final desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Eu e você precisamos entender que um dia acontecerá um acerto de contas, como foi no caso de Belsazar. Aquele era o momento, Deus contou-lhe os dias, acabou ali. Jesus ainda em Lucas diz bem assim como foi no tempo de Noé, também será no dia do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Sabe quando vai chegar o dia do acerto de contas? Mais rápido do que você imagina. E tão inesperado para aqueles que não estão preparados. O texto é bem claro. As pessoas estavam fazendo coisas do seu dia a dia. E ali aconteceu o dia do Senhor. O dia do Senhor para aquele rei idólatra, sacrílego, foi o dia da festa. Quando ele não imaginou que ali estavam contados os seus dias, mas ali estava findado os seus dias. E Deus veio e disse, eu contei e terminei todos os seus dias. Belsazar é um tremendo exemplo de alguém que teve todas as oportunidades de fazer o que era certo, mas escolheu fazer o que era errado. Deus disse para ele, fosse pesado na balança e achado em falta. E eu quero terminar minha mensagem contando a história da balança. Todos nós já ouvimos a história da balança. Eu me lembro quando era criança, eu escutei essa história da minha mãe. Depois, andando com um amigo, que era de uma igreja, a mãe dele também contou essa história para mim. Sabe aquela ideia da balança? Que de um lado os teus pecados, as suas coisas ruins são colocadas, e do outro lado as coisas boas. E aí conforme você vai acrescentando, você vai balanceando. E aí na tentativa de compensar as coisas boas contra as coisas ruins, você ia tentando levar a vida assim, para quem sabe no dia do seu acerto de contas, a tua balança estar mais, pesada para o lado das coisas boas. E o medo que dava quando era criança, Porque no dia final, e aí você ficava pensando, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, e agora, o que eu posso fazer para contrapor com coisas boas? A realidade bíblica diz que nesta balança, ninguém pode passar. Ninguém pode passar. Em Romanos capítulo 3, diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos. Romanos capítulo 3, verso 23. Estamos destituídos da glória de Deus. Não tem como encontrar aprovação no acerto de contas através da balança. Mas também no verso 24 diz que nós somos aprovados na balança de Deus mediante a fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Sabe por quê? Porque Jesus foi o único que foi aprovado nesta balança. E se Ele foi aprovado, Ele também é o único que pode aprovar você. Mas eu e você não podemos ser aprovados nessa balança. A grande reflexão aqui não é julgar o nosso coração. A grande questão aqui não é colocar na balança ou pensar na balança com coisas boas ou coisas ruins. A grande questão aqui é saber se você entregou o seu coração, é saber que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Porque esta balança, esse dia do juízo, vai chegar. E se você estiver pautado na balança, você não vai passar. Mas quando Deus olhar para você, para olhar a tua balança, uma vez salvo em Cristo Jesus,
o nosso advogado, ele entra em cena e diz bem assim: não, os pecados dele foram jogados na cruz. A balança não faz parte da vida dele. Eu fui aprovado na balança. Ele é salvo no meu sangue, pela fé em Cristo Jesus. Quero dizer uma coisa para você: não espere a mão escrever na parede, para que você acorde e deixe de misturar aquilo que você é sagrado com as coisas profanas. Não espere a mão escrever na parede. Não ignore os feitos de Deus. Não espere a mão escrever na parede, lembrando você do juízo final, do acerto de contas. A grande oportunidade que você tem hoje de entregar o teu coração a Jesus, o faça. A única forma, de uma vez pesado e contados os seus dias, passar na balança, é ter entregue o teu coração e ter aceito Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Feche os seus olhos, vamos orar por isso. Obrigado, Senhor, porque ainda há esperança. A exemplo dessa história do capítulo 5 de Daniel, com lições tão preciosas para o nosso dia a dia, nós queremos andar na luz com o Senhor. E, Senhor, se por algum momento, alguns de nós que estamos aqui, deixamos de lado e usamos daquilo que é mais sagrado para fins tão profanos, tem misericórdia de nós. Se alguns de nós aqui estamos ignorando a fala de Deus, as ordens de Deus, os feitos de Deus, Senhor, tenha misericórdia de nós. Se existem nós aqui, ó Deus, pessoas que talvez estão ainda pensando na balança como forma de aprovação, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nossos feitos, nossos atos não servem de nada, mas leva-nos, ó Deus, uma consciência verdadeira de uma entrega profunda da nossa vida a Ti. Conduz, ó Deus amado, a cada um de nós aqui a viver, ó Deus amado, como uma vida totalmente entregue ao Senhor, aonde o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Porque um dia, quando chegarmos no nosso ajuste de contas, nós temos a certeza, pela fé no Senhor, de que lá o Senhor será o nosso advogado, e os nossos pecados, uma vez pregados na cruz, nos darão o direito de sermos chamados filhos de Deus, adotados pelo Pai, baseados no Senhor. Ó Deus, nos ajuda a viver isso. Nos alerte, ó Deus, que a gente não espere uma mão escrever na parede, mas que a gente possa acordar hoje para viver um relacionamento verdadeiro contigo. No nome de Jesus. Amém e amém.